Minha cidade, o repórter Lucas Medeiros. Lucas, bom dia. Quais direitos foram conquistados pelo trabalhador ao longo de todo esse tempo? Oi, Jorge, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade. Olha lá, né, melhor dizendo aqui, Jorge Brandão, porque você falou aí, bora beber, essas coisas, feriadão, né, aí eu tava aqui pensando, mas Jorge Brandão, o álcool ainda tá presente desde sábado, viu? Eu tô ligado em você, viu, Jorge? Olha, vamos lá, a gente traz aqui algumas informações. Primeiro, salário mínimo, um direito conquistado, férias, tá? A aposentadoria, né? Todos foram direito conquistado para esses trabalhadores, né? Hoje, 1º de maio, é o dia do trabalhador, né? E é uma data que vai celebrar as conquistas dessas pessoas ao longo da história. A gente vai bater um papo agora com o auditor fiscal do trabalho, o Francisco Reginaldo. Francisco, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade. E além, né, dessas conquistas, quais conquistas, né, mais foram conquistadas por esses trabalhadores? Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Primeiro eu queria aqui parabenizar todos os trabalhadores aqui de Caruaru e região por essa data, pelo Dia do Trabalhador, que é uma data emblemática, uma data universal, uma data que nos remete a muitas reflexões, não só do lado do trabalhador, mas do lado da empresa, né? Então meus parabéns especiais, né, a essa categoria. Bom, como você falou, desde 88, né, aliás, desde 1943, a CLT, ela faz hoje 80 anos, né, que é o marco regulatório, na verdade, a CLT é o marco regulatório dos direitos dos trabalhadores. Está completando hoje 80 anos, ela é de 1943. Posterior a isso, muitas leis trabalhistas foram sendo publicadas, né, foram sendo conquistadas pelo conjunto dos trabalhadores, e em 88, né, com a Constituição de 1988, onde ampliou esse leque de trabalhadores, como você mencionou aí, férias, 13º, mais outros direitos. Há muito, apesar da conquista, do avanço dos direitos ao longo de décadas, desde 1943, por exemplo, mas há muita coisa a ser reconhecida ainda, muita coisa a ser conquistada. Vivemos num país ainda onde temos trabalhadores submetidos à condição análoga de escravo, né? Somente no setor doméstico e também muito em algumas regiões do país. Então, apesar dos avanços, né, apesar da ampliação em termos de conquistas e direito dos trabalhadores, como férias, como você colocou, férias, 13º, FGTS, mas há muita coisa assim a ser conquistada. Então, é uma data que nos remete a muitas reflexões exatamente em cima disso, né? Como empresário, saber, será que eu estou será que eu estou cumprindo minha obrigação enquanto empregador? E do lado do empregado, será que eu estou, né, cumprindo as minhas obrigações enquanto empregado? Então, é uma data que nos remete à reflexão, né, não só em relação ao segmento dos trabalhadores, mas também em relação ao segmento das empresas. Ô Francisco, mesmo com o avanço dessas leis, né, uma hora ou outra, você mesmo precisa pegar a estrada para verificar denúncias de trabalho, né, análogo à escravidão aqui na região. Sim, pontuou exatamente isso. Muitos avanços, né, muitos avanços foram conquistados ou ampliados, né, em termos de direitos, mas ainda vivemos aqui na nossa região mesmo, mês de março, nós encontramos 2 trabalhadores submetidos à condição análoga de escravo aqui na região de Frei Miguelinho. Ano passado, 11 trabalhadores foram resgatados aqui na região de Santa Maria do Cambucá, né, porque estavam extraindo pedras de calcário de uma forma degradante. Esses trabalhadores não tinham carteira assinada, assim como não eram garantidos direitos básicos. Então, assim, apesar do avanço, apesar das conquistas, né, ainda vivemos numa situação, né, ainda encontramos várias empresas, várias denúncias de que trabalhadores estão sendo submetidos à condição análoga de escravo. Mas o caminho é denunciar. Por que isso ainda acontece, Francisco? Olha, é a questão cultural, né? O país, né, ele tem uma herança maldita, né, que é a questão, né, muitos escravos, né, muitos trabalhadores, né, os negros, os índios, né,
foram submetidos, eram escravizados lá na época do descobrimento, na época da colônia, então por essa herança maldita, por essa cultura, apesar do avanço das leis, mas no caso de condicionar o escravo é uma questão cultural, ela é estrutural, tá? Então, apesar das leis, que são leis severas, que combatem esse tipo de prática, inclusive é considerado crime, sujeitando os infratores, né, à prisão, né, de até 8 anos. Então, mas é uma coisa cultural que está estruturada, que está no DNA, infelizmente, né, da sociedade brasileira. Teve algum caso que chocou o Francisco Reginaldo? Olha, eu vi na situação de aqui mesmo em Caruaru, no ano passado, uma trabalhadora doméstica, né, ela foi submetida à condição análoga de escravo desde criança, desde os 8 anos, e só foi resgatada, quer dizer, depois, aos 50 anos de idade. Então essa pessoa, ao longo de décadas, né, essa pessoa, foram utilizados seus trabalhos, né, foram lhe retirados direitos básicos, foi lhe retirada a vida. Então, foi uma pessoa que trabalhou no seio familiar ao longo de mais de 4 décadas. Então, foi um caso que bastante me chocou, porque essa pessoa, né, essa trabalhadora, essa senhora, perdeu toda a sua vida em prol dessa família e, pior, sem reconhecimento de nenhum direito como educação, né, e principalmente direitos trabalhistas e direitos como cidadã. E a gente reforça a importância dessa data, né? Para que as pessoas lembrem, né? Fiquem ali com aquela memória bem aflorada, né, Rodrigo? Francisco, sobre toda essa situação, porque o trabalhador também tem todos os seus direitos. O trabalhador, ele é cidadão, ele é sujeito de direitos. E o que as empresas devem fazer? Fazer a sua parte, ter a conscientização. Se eu preciso utilizar um trabalhador, se eu quero contratar um trabalhador, eu tenho que formalizar inicialmente o seu contrato, assinar a sua carteira. A partir do ato da assinatura da carteira, significa dizer que já existe um reconhecimento de que aquele trabalhador, ele tem direitos, tá? Ele garante de uma forma efetiva os seus direitos, né? Mas, então, como você disse, é uma data que nos remete a muitas reflexões, primeiro do lado dos trabalhadores, principalmente do lado das empresas, e como disse, né, muita coisa avançou em termos de conquistas, muitos direitos foram ampliados. Em 2013, por exemplo, né, teve a PEC das domésticas. Então, essa categoria, ela sempre ao longo de décadas, ela foi explorada, sem garantia nenhuma de direito. A PEC das domésticas foi um avanço muito grande em 2013, está fazendo 10 anos agora, onde mesmo que tardiamente se fez justiça de alguma forma, mas também é um segmento, é um setor da sociedade brasileira, né, ainda que é muito explorado. E em alguns casos, até, como disse, uma pessoa, um trabalhador, vive em condições análogas de escravo, que é perverso demais, é cruel demais, não havendo reparação. Se perdeu o caso dessa senhora que trabalhou por décadas aqui em Caruaru, uma família, ela perdeu a sua vida. Foram 40 anos dedicados, trabalhando, sem direito, sem quaisquer direitos básicos, não só como trabalhador, mas principalmente como cidadão. Então, é uma data que nos remete a muitas reflexões, né? E o que deve ser feito é justamente esses trabalhadores que estão passando, ou que são explorados, né, em alguma situação degradante, que denunciem. Nós garantimos o absoluto sigilo. Francisco, e é também importante reforçar, né, que o empregador precisa também do empregado, como vice-versa, né? Uma mão lava a outra, claro, sempre respeitando todas as leis. Exatamente, não existe empregado sem empregador. Então, o empregador tem que colocar na cabeça que aquela pessoa que está sendo contratada para executar um serviço, ele é sujeito de direito, ele tem direito, tem garantias legais, constitucionais. Então, tem que fazer o papel dele. E do lado do empregado, ele tem que cumprir suas obrigações. Então, um complementa o outro. A gente costuma dizer que o trabalhador, o empregado, ele é um patrimônio muito importante, né, no seio da empresa. Então, se você tem um trabalhador bem remunerado, com os seus direitos garantidos, né, naturalmente isso tem reflexo na produção, nas receitas das empresas. Se as empresas, por exemplo, cumprem as normas de segurança,
naturalmente isso reverbera, né, na questão da sua produção e reverberando ou refletindo na produção, naturalmente as empresas vão ter umas receitas maiores. Então, a gente tem que imaginar que na relação de emprego, tanto o empregado quanto o empregador, como você bem afirmou, um precisa do outro, um complementa, né, a atividade do outro, né? Então, mas é importante que ambos, né, façam ou cumpram suas obrigações legais. E não, como disse, é uma coisa que a gente insiste, bate nessa tecla, porque é inadmissível, né, a gente, em pleno século XXI, a gente vizinho, né, convivendo entre nós, né, trabalhadores submetidos à condição análoga de escravo, em absoluto constrangimento, humilhação, né, então uma situação absolutamente vexatória. Então a gente não consegue enxergar isso, né, nos dias atuais. Então, mas assim, numa atividade, na relação entre empregador e empregado, um complementa o outro, um precisa do outro, mas é importante que ambos cumpram suas obrigações básicas, legais. Francisco, nós passamos por um momento tão delicado recentemente, que foi a pandemia da Covid-19, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos eram autônomos e acabaram ficando seu próprio negócio, porque estamos vivendo uma evolução, né? Tudo está voltando ao normal pouco a pouco. Como é que está a criação de emprego aqui em Caruaru, a geração de emprego aqui no município? Olha, a região aqui de Caruaru, ela é uma, por natureza, tradicionalmente, vamos dizer assim, em razão da feira, é uma região onde há muita informalidade. Caruaru hoje tem no seu mercado formal de trabalho aproximadamente 85 mil trabalhadores no mercado formal, mas a gente avalia que tem outro tanto vivendo na informalidade, sem garantia nenhuma de direito. Em razão de uma questão cultural, nós temos a questão da feira, que é importante, que mexe com a economia local, mas hoje em Caruaru tem no mercado de trabalho 85 mil trabalhadores, mas também há um alto índice de informalidade. A pandemia, quando surgiu a pandemia, lá em março de 2020, houve um impacto muito forte no mercado de trabalho. Nos 5 primeiros meses foram desativados aqui em Caruaru quase 5 mil postos de trabalho. Com o avanço, com o controle, né, da pandemia, né, com a questão da vacina, né, onde as atividades econômicas voltaram a funcionar a pleno vapor, esses postos de trabalho que foram desativados, né, ao longo da pandemia já foram, na verdade, os trabalhadores que foram demitidos, né, eles foram readmitidos, né, porque medidas foram tomadas, especialmente houve o controle da pandemia com a vacina. Isso permitiu às empresas que voltassem a todo vapor, inclusive recontratando aqueles trabalhadores que tiveram seus postos de trabalho desativados. Tanto é verdade, né, que em 2021, Caruaru gerou aqui, nesse processo de recuperação pós-pandemia, em 2021 foram gerados aqui em Caruaru quase 5.400 postos de trabalho, um recorde. O recorde da geração de emprego de Caruaru era de 2010, né, quando tinha sido gerado na ordem de 4.000 postos de trabalho, e em 2021, pós-pandemia, né, com o controle da pandemia, com a questão da vacinação, foram gerados 5.400 postos de trabalho. Então, isso mostra que a região ela é dinâmica, ela é pujante, tá? Tem crises, mas a gente consegue sair da crise por uma questão muito importante. Nós temos aqui na região feiras, né, que movimentam muito, que dinamizam bastante o mercado de trabalho. Mas, como disse, em que pese nós, né, o número de trabalhadores formais, né, ser de 85 mil com carteira assinada, né, apesar de, nos últimos 2 anos, mesmo no período de pandemia, apesar de ter sido criado aqui em Caruaru mais empregos, né, inclusive batendo recorde, como eu falei, mas vivemos numa região com um índice de informalidade muito alto. Então, é isso que nós falamos aqui ao longo dessa matéria. É preciso que haja conscientização das empresas, né, porque o trabalhador bom é aquele que está protegido, né, e se protege trabalhador com a efetivação, né, de seus direitos, que vem com a sua carteira anotada. Uma carteira de trabalhador sendo anotada, aquele trabalhador sendo registrado, que é obrigação do empregador, né, porque se não fizer isso, né, ele pode estar também sujeito a penalidades, a multas, tá?
o ato de registrar a carteira, ele garante de uma forma imediata, efetiva, aqueles direitos. Mas, como disse, vivemos numa região que, infelizmente, há um alto índice de informalidade. E, como dissemos aqui, é importante que as empresas cumpram a sua parte, né? Registrando o trabalhador. O empregado registrado, com carteira assinada, significa dizer que ele tem seus direitos básicos protegidos, né? E aí, no caso até de adoecimento, acidente de trabalho, tem um amparo previdenciário. Então é por aí. Perfeito. Tá aí, então a gente conversou com Francisco Reginaldo, ele que é auditor fiscal do trabalho, né? Francisco, serviços essenciais, por exemplo, profissionais de saúde trabalham hoje, recebem a hora 100% neste feriado. Sim, importante. Hoje é 1º de maio, né? E como tal, não é permitido o trabalho, a não ser nas atividades essenciais, como posto de gasolina, as farmácias, os restaurantes. Para esses trabalhadores que foram convocados na data de hoje, né? A empresa ou remunera em dobro ou compensa em outro dia nas semanas. No comércio em geral, né, foi firmado num acordo coletivo entre Sindec e Sindiloja a possibilidade das empresas do comércio funcionarem exclusivamente nos shoppings. Mas o comércio externo, de uma forma geral, não é permitido. Trabalha com convocação de trabalhadores. Já estamos saindo agora para dar uma geral na cidade, como é de praxe, né? E se verificarmos que tem alguma empresa funcionando irregularmente sem amparo legal, né, as empresas poderão ser multadas e a multa ultrapassa R$4.000. Então, assim, é importante que as empresas, como disse ao longo da matéria, que as empresas cumpram as suas obrigações, né? Então, 1º de maio é uma data emblemática, né? Então é necessário que haja esse respeito por parte dos empregadores. Mas, via de regra, não é permitido o trabalho, a não ser nas atividades essenciais ou no centro de compra, né, dos shoppings, porque tem acordo firmado nesse sentido, mas com a garantia de uma folga compensatória ou pagamento de ajuda de custo. Perfeito, então tá aí, Francisco Reginaldo, auditor fiscal do trabalho, você, Jorge, seu amigo ligado aqui na Rádio Cidade. 1º de maio, todo mundo de folga, curtindo aí o feriadão. Tem gente, Jorge Brandão, que tá curtindo desde o sábado, né? Foi à praia, já tá ali, né, naquela diversão. As atividades voltam normalmente nesta terça-feira. E como o Francisco bem reforçou aqui pra gente, Jorge, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade, foram várias conquistas, né? E esses trabalhadores, né, que nós trabalhadores ganhamos durante todas essas décadas. 80 anos, né, da CLT, e durante todas essas décadas, né, a gente conquistou aí o salário mínimo, as férias, as aposentadorias, 13º, hora extra, enfim, né, muitas conquistas, Jorge. Exato, foram muitas conquistas. Obrigado, Lucas Medeiros. Daqui a pouco está de volta com outras informações. Eu quero destacar